Eli Cohen, o espião israelense que enganou toda a Síria. Nos anos 1960, um espião israelense que havia se infiltrado em Damasco quase se tornou o ministro da Defesa da Síria. Ele era amigo de generais e participava de reuniões militares. Eu sabia de tudo. Sozinho, sem rede de segurança, sem plano de fuga. Seu nome era Eli Cohen e sua missão lhe custaria a vida. No início dos anos 1960, Israel decidiu infiltrar um agente no lugar mais perigoso do Oriente Médio, o coração da Síria, onde a destruição do Estado judaico estava sendo planejada dia e noite. O escolhido não era um militar de elite, nem um soldado treinado desde a infância. Era um ex-contador, um civil com um rosto comum, fala suave e nervos de aço. Seu nome verdadeiro, Eli Cohen. Sua missão: viver uma mentira absoluta, enganar generais, tornar-se amigo do presidente e enviar tudo de volta para Tel Aviv. Era espionagem ao mais alto nível. E ele sabia que, se fosse descoberto, morreria como um traidor. Sozinho, torturado, esquecido, mas ele foi assim mesmo. Eli nasceu no Egito em 1924, em uma família judia de origem síria. Fluente em árabe, francês, inglês e hebraico, ele tinha tudo o que o Mossad precisava. Foi expulso do Egito em 1956, como tantos judeus no colapso do panarabismo. Em Israel, trabalhei como contador. Nada especial até ser recrutado. O treinamento foi brutal. Resistência física, transmissão de rádio, técnicas de disfarce, improvisação, manipulação, resistência à dor. O homem desapareceu por 2 anos e em seu lugar nasceu Kamel Amin Taab, um empresário sírio fictício e, em 1962, este novo homem pousou em Damasco com uma identidade tão perfeita que enganaria até o mais paranoico. Kamel era rico, culto, nacionalista. Ele tinha uma resposta para tudo. Ele falava sobre negócios, armas, religião, futebol. Ele rapidamente se infiltrou nos círculos sociais mais importantes de Damasco. Ele frequentava recepções militares, jantares de generais e festas de empresários. Sabia como ouvir, elogiar, beber sem exagerar. Ele conquistou a elite política síria com a elegância de um diplomata. Mas por trás dos sorrisos e ternos italianos, à noite, sozinho, ele enviava mensagens codificadas para Israel. Ele fotografava documentos. Ele vivia o tempo todo entre o luxo e a morte. Cohen tornou-se um dos homens mais influentes na Síria sem jamais despertar suspeitas. Ele estava próximo de ministros, generais e até mesmo de Amin al-Hafiz, que se tornaria presidente. Ele foi convidado para reuniões de alto escalão do exército, visitou fronteiras e sugeriu ideias estratégicas que foram aceitas. Em uma delas, ele sugeriu plantar árvores em torno das fortificações nas colinas de Golã, para fornecer sombra para as tropas. Anos depois, Israel usaria essa dica para bombardear posições sírias com precisão cirúrgica durante a Guerra dos 6 Dias. A espionagem de Cohen não foi apenas audaciosa, foi devastadora. Ele foi sozinho o grande relatório de Cohen ia direto para a liderança israelense. Ele sabia quais armas a Síria estava comprando, quem estava planejando golpes, onde as tropas estavam estacionadas, quais cidades tinham depósitos de armas químicas. Sua vida se tornou um teatro constante.
Durante o dia, ele era um empresário influente. À noite, suando no rádio, transmitindo dados vitais em código Morse para Tel Aviv. Por anos, ele enganou a todos, sem erros, sem hesitações. Cave. Até que em 1965, sua sorte acabou. A inteligência síria, com suporte técnico da KGB, começou a rastrear transmissões clandestinas. Eles sabiam que havia um espião na capital e começaram a caçada. Uma caçada em que ele era o alvo e o tempo era o inimigo. Cohen estava sendo vigiado sem saber. Agentes cercaram lentamente sua rotina. Eles esperavam o momento certo. E em 18 de janeiro de 1965, às 3 horas da manhã, eles invadiram o apartamento onde ele morava exatamente enquanto ele estava transmitindo uma mensagem. Ele foi pego em flagrante. Ele nem sequer tentou resistir. Ele sabia que a farsa terminava ali. Ele foi levado para uma prisão militar secreta, onde seria interrogado sob tortura por dias. A ordem era extrair informações, nomes, métodos. Mas Cohen falou pouco. Ele protegeu seus colegas. Ele confessou sua missão, mas não traiu ninguém. Mesmo nos últimos dias, ele manteve-se calmo. Um homem que sabia que o preço de sua missão seria a morte. A prisão de Cohen foi um choque em Israel. O Mossad tentou negociações, apelos diplomáticos, pressão internacional. O Vaticano, a Cruz Vermelha, a ONU, todos tentaram interceder. Mas a Síria queria um espetáculo. O julgamento foi militar, fechado, e a sentença já estava pronta. Morte por enforcamento. Quando perguntado se tinha algo a dizer, Cohen pediu perdão à sua esposa e filhos. Ele disse que morreria de cabeça erguida, sem remorso. Em cartas comoventes, ele pediu que seus filhos fossem criados com orgulho, não vergonha, e que sua esposa não deixaria que sua memória fosse apagada. Ele era um espião, mas mais do que isso, era um homem ciente de sua missão. No dia 18 de maio de 1965, Eli Cohen foi levado para a Praça Marjai, no centro de Damasco. Multidões se reuniram para ver o traidor. Seu corpo ficou pendurado por horas. Era uma mensagem. Ninguém pode enganar a Síria e sobreviver. Israel chorou. As imagens foram vistas em todo o mundo. Mas, mesmo após a execução, a guerra não terminou. Até hoje, a Síria se recusa a devolver seus restos mortais à família. Eli Cohen foi enterrado em segredo em um local desconhecido. Com cada nova negociação entre os países, Israel pergunta: devolvam nosso herói. A resposta continua a ser o silêncio. É a tortura suprema, não deixá-lo descansar onde pertence. O impacto da missão de Eli Cohen ainda é sentido. Os dados que ele enviou, incontáveis vidas, mudou estratégias. Deu a Israel uma vantagem militar decisiva. Mas seu maior legado não é apenas o que ele entregou, mas o que ele representa. Cohen é um exemplo vivo de que uma única pessoa com coragem, inteligência e convicção pode dobrar todo um sistema. Ele não carregava armas. Ele não comandava exércitos. Mas com um rádio, uma câmera escondida e uma mente afiada, ele abalou um país inteiro. Sua história não é sobre espionagem. É sobre rendição total. É sobre alguém que sabia que não voltaria, mas foi mesmo assim. Hoje,
Ellie Cohen é o nome de ruas, escolas e bairros. Sua vida se tornou o tema de livros, séries e filmes. Mas seu rosto em Israel é lembrado não como um espião, mas como um mártir. Uma espécie de soldado invisível que morreu sozinho, mas em nome de todos. O Mossad ainda ensina sua história aos novos agentes hoje, porque ele fez tudo certo e ainda assim morreu. Essa é a lição. A espionagem perfeita ainda tem um preço. E, às vezes, o maior sucesso de uma operação é precisamente que nunca precise ser repetida. Ellie Cohen havia cumprido sua missão. E então, o inimigo teve que matá-lo. Porque continuar vivo teria sido insuportável para eles. Ellie Cohen não era apenas um homem corajoso e dedicado com um senso de dever a cumprir, mas um herói e um exemplo a ser admirado e lembrado por futuras gerações de Israel e até mesmo por aqueles que não são judeus, mas que tiveram a oportunidade de conhecer a história deste grande e corajoso homem. Se você assistiu até aqui, conte-me nos comentários se já conhecia a história de Ellie Cohen e deixe sua opinião sobre ela. Deixe seu like para me ajudar e se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Isso vai me ajudar muito. Obrigado e até a próxima!